Me chamo Bárbara Cunha e sou do segundo único de administração. Meu nome é Emily Yasmin, do segundo ano de administração. Meu nome é Giovanni Moura, do segundo U de administração. Meu nome é Lana Ívila, do segundo ano de administração. Olá, meu nome é Wesley Miguel e sou do segundo único de administração. Biografia. Edgar Allan Poe nasceu no seio de uma família escocesa-irlandesa em 19 de janeiro de 1809, na cidade de Boston, no estado de Massachusetts, na região americana da Nova Inglaterra, no nordeste do país. Segundo o filho dos atores David Poe Jr., que era americano, e Elizabeth Arnold Hopkins Poe, que era inglesa, ele teve um irmão mais velho, William Henry, nascido em 1808, e uma irmã caçula, Rosalie, nascida em 1811. Seu pai abandonou-os quando Edgar tinha cerca de 1 ano e meio de vida, em 1810, deixando ele, o irmão Henry e Elizabeth, que estava grávida, desamparados. Sua mãe morreu poucas semanas depois de dar à luz a Rosalie, já em 1811, devido tanto às complicações no parto quanto à tuberculose, deixando os 3 filhos órfãos. Depois da morte da mãe, o irmão mais velho de Edgar, Henry, foi mandado para a casa de parentes no interior do país, enquanto sua irmã, Rosalie, foi enviada formalmente para a adoção. Já Edgar foi acolhido, embora não formalmente adotado, pelo empresário John Allan e sua esposa, Frances Allan, que residiam na época na cidade de Richmond, no estado da Virgínia, no sudeste do país. O casal nunca o adotou legalmente, embora John tenha lhe dado o seu sobrenome, fazendo com que Edgar se chamasse, a partir de então, Edgar Allan Poe. No entanto, John Allan e Edgar nunca conseguiram desenvolver uma boa relação, sendo que algumas fontes afirmam que Allan só acolheu o menino para criá-lo por insistência de sua esposa, Frances. De fato, Edgar se mostrou desde pequeno mais apegado à mãe adotiva do que ao pai, que permanecia sempre distante, o que fomentou, direta e indiretamente, a difícil relação estabelecida entre os dois a partir da adolescência e fase adulta do escritor, permeada por constantes brigas e discussões que ambos teriam ao longo da vida. Com os pais adotivos de boa situação financeira, Edgar recebeu uma educação formal de qualidade em sua infância. Em 1815, aos 6 anos de idade, se mudou com eles para a Inglaterra, onde seu pai adotivo esperava expandir seus negócios. Lá, eles se estabeleceram por alguns anos no coração da capital, Londres. Na capital britânica, depois de frequentar a escola de Mrs. Dubourg School e a Manor School, Poe regressou com a família Allan a Richmond em 1820 aos 11 anos, tendo sido então matriculado em um colégio interno localizado nos arredores de Charlottesville, Virgínia. Mais tarde, já adolescente, em 1826, foi admitido na Universidade da Virgínia, também em Charlottesville. Desta viria a ser expulso depois de cerca de 1 ano de frequência, graças ao seu estilo aventureiro e boêmio. Na sequência de desentendimentos com seu pai adotivo, relacionados com as dívidas de jogo, Poe alistou-se nas Forças Armadas sob o nome Edgar A. Perry, no ano de 1827. Neste mesmo período, Poe publicou seu primeiro livro, Tamerlane e Outros Poemas. Depois de 2 anos de serviço militar, acabaria por ser dispensado. Em 1829, a sua mãe adotiva, Frances, faleceu e ele publicou seu segundo livro. Nesta mesma época, ele se reconciliou com seu pai adotivo, John Allan, que o auxiliou a entrar na Academia Militar de West Point. Em virtude da sua supostamente propositada desobediência a ordens, ele acabou por ser expulso desta academia em 1831, fato pelo qual seu pai adotivo o repudiou até a sua morte em 1834. Antes de entrar em West Point, Poe mudou-se para Baltimore, no estado de Maryland, onde estabeleceu-se na casa da sua tia viúva, Maria Clem,
e da sua filha Virginia Clem, sua prima de primeiro grau. Durante esta época, Poe usou a escrita de ficção como meio de subsistência e, no final de 1835, tornou-se editor do jornal Mensageiro Literário do Sul em Richmond, tendo trabalhado nesta posição até 1837. Neste intervalo de tempo, Poe acabaria por casar-se em segredo com a sua prima Virginia, de 13 anos, em 1836. Em 1837, Poe mudou-se para Nova York, onde passaria 15 meses aparentemente improdutivos antes de se mudar em definitivo para Filadélfia, na Pensilvânia, pouco depois de publicar a narrativa de Arthur Gordon Pym. No verão de 1839, tornou-se editor assistente da revista dos Cavaleiros Burton, onde publicou um grande número de artigos, histórias e críticas literárias e teatrais. Neste mesmo ano foi publicada em 2 volumes a sua coleção Histórias Extraordinárias, que, apesar do insucesso financeiro, é apontada como um marco da literatura norte-americana. Durante este período, sua esposa, Virginia Clem Poe, começou a sofrer de tuberculose, que a tornaria inválida e acabaria por levá-la à morte. A doença da mulher acabou por levar Poe ao consumo excessivo de álcool e, algum tempo depois, este deixou a revista dos Cavaleiros Burtons para procurar um novo emprego. Regressou a Nova York, onde trabalhou brevemente no periódico Espelho da Noite, antes de se tornar editor do mais renomado Broadway Journal. Foi no Espelho da Noite, porém, que, no início de 1845, foi publicado seu popular poema O Corvo. Em 1846, o Broadway Journal faliu e Poe mudou-se para uma casa no Bronx, hoje conhecida como Chalé ou Cabana Poe e aberta ao público. Biógrafos e críticos costumam sugerir que o tema de morte de mulheres bonitas, que aparece frequentemente em suas obras, decorre da perda de mulheres ao longo de sua vida, incluindo sua esposa. Cada vez mais instável após a morte da mulher, Poe tentou cortejar a poeta Sarah Ellen Whitman. No entanto, seu noivado com ela acabou por falhar, alegadamente em virtude do comportamento errático e alcoólico de Poe, mas bastante provavelmente também devido à intromissão da mãe de Sarah, que não viu Edgar com bons olhos. Nesta época, segundo ele mesmo relatou, Poe tentou o suicídio por sobredosagem de láudano e acabou por regressar a Richmond, onde retomou a relação com uma paixão de infância, Sarah Elmira Royster, então já viúva. Falecimento. A morte de Edgar Allan Poe ocorreu no dia 7 de outubro de 1849, quando o autor tinha 40 anos de idade. Cercado de mistério, sua causa ainda é discutida. 4 dias antes de falecer, Poe foi encontrado nas ruas de Baltimore, Maryland, em um estado delirante com roupas que não eram as suas. Segundo Joseph W. Walker, a pessoa que o encontrou, o escritor estava muito angustiado e precisava de ajuda imediata. Poe foi levado ao hospital da Universidade de Washington, onde morreu num domingo às 5 horas de 7 de outubro. Em nenhum momento o escritor contou com a lucidez necessária para explicar de forma coerente como havia chegado àquele estado. Grande parte da informação existente sobre os últimos dias de sua vida provém do médico John Joseph Morgan, que o tratou no hospital. Depois de um pequeno funeral, Poe foi enterrado no cemitério anexo à igreja de Westminster. Mas, anos mais tarde, em 1875, seus restos mortais foram transferidos para um monumento maior. Este último marca também o lugar de enterro de sua esposa, Virginia, e o de sua sogra, Maria Clem. As teorias sobre as causas da morte do escritor incluem suicídio, assassinato, cólera, raiva, sífilis e ter sido capturado por agentes eleitorais que o teriam forçado a beber para fazê-lo votar e abandonaram-no já em estado de embriaguez à sua sorte. Contudo, a evidência a respeito da influência do álcool é incerta. As suas últimas palavras teriam sido, de acordo com determinadas fontes, Senhor, por favor, ajude minha pobre alma. Principais obras. Dono de um estilo único e inovador para a época,
Edgar Allan Poe produziu diversas obras de contos e poesias, das quais se destacam Contos, Berenice, de 1835, Os Assassinatos da Rua Morgue, de 1841, O Gato Preto, de 1843, O Demônio da Perversidade, de 1845 e O Barril de Amontilado, de 1846. Poesias: Tamerlane, de 1827, O Verme Vencedor, de 1837, Silêncio, de 1840, O Corvo, de 1845 e Um Sonho Dentro de um Sonho, de 1849. Dados sumários da obra. Escrito por Edgar Allan Poe, O Gato Preto é um dos contos mais fascinantes e conhecidos do autor, presente no livro Histórias Extraordinárias, uma coletânea das histórias criadas pelo contista, publicado no Brasil em 2002 pela editora Nova Cultural. Em O Gato Preto, Edgar Allan Poe mexe com a sensibilidade do leitor ao apresentar uma história carregada de violência, perversidade e insanidade. Neste conto, narrado em primeira pessoa, em forma de memória ou relato, somos conduzidos pela jornada de um homem que vai de um extremo a outro, não só pelo seu vício em álcool, mas também pela deterioração de sua alma em relação a seus atos atrozes. Fases iniciais: apresentação sobre a vida do dono do gato, afeição aos animais, principalmente a Plutão. Complicações e ações: violência repentina com tudo e todos ao seu redor. Após o gato mordê-lo, ficou com ódio e arrancou o olho dele com um canivete. Pela antipatia do gato para com ele, ele enforcou o gato. Ao pegar o segundo gato, que era quase idêntico a Plutão, percebeu que ele sempre ficava nos seus pés, o que o irritou. Percebeu que a única diferença entre Plutão e o novo gato era uma mancha branca, que mais tarde foi se assemelhando à marca da corda usada para matar Plutão. Clímax: momento no qual o novo gato passou na frente dele na escada, quase o derrubando. Nessa hora, a raiva ficou maior e, ao tentar matar o gato com um machado, sua esposa o impediu, fazendo com que ele ficasse irado e a matasse. Desfecho: momento em que os policiais chegam à procura de sua esposa e, por um descuido, a parede cai, revelando o corpo dela e o gato em cima de sua cabeça. Personagens: os protagonistas são o narrador e Plutão. Antagonistas são a esposa do narrador, os policiais e o gato preto. Personalidade dos personagens: narrador: era um homem simples, bem casado, trabalhador e que ama os animais. Em sua humilde casa, ele não tem muitos pertences, apenas o necessário para uma vida digna. De todos os bichos, um gato preto, chamado Plutão, é o animal favorito. Por influência da bebida, uma radical mudança acontece. O homem se tornou mais taciturno e impaciente a cada dia. Passou a utilizar a violência verbal e física com mais frequência, em Plutão e na esposa. Citações sobre o narrador. A nossa amizade durou assim vários anos, durante os quais o meu temperamento e o meu caráter sofreram uma alteração radical. Envergonho-me de o confessar, para pior, devido ao demônio da intemperança. Página 4. De dia para dia me tornava mais taciturno, mais irritável, mais indiferente aos sentimentos dos outros. Permitia-me usar de uma linguagem brutal com a minha mulher. Com o tempo, cheguei até a usar de violência. Evidentemente que os meus pobres animaizinhos sentiram a transformação do meu caráter. Página 4. Plutão, um gato preto, bonito, extremamente esperto, muito carinhoso e companheiro. Citações: era um animal notavelmente forte e belo, completamente preto e excepcionalmente esperto. Página 4. Plutão, assim se chamava o gato, era o meu amigo predileto.
e companheiro de brincadeiras. Só eu lhe dava de comer e seguia-me por toda parte dentro de casa. Era até com dificuldade que conseguia impedir que me seguisse na rua. Página 4. Gato preto. Era um gato preto semelhante a Plutão, que possuía uma mancha branca no peito. Citações sobre o gato preto. Era um gato preto, um gato enorme, tão grande como Plutão, e semelhante a ele em todos os aspectos menos num. Plutão não tinha sequer um único pelo branco no corpo, enquanto este gato tinha uma mancha branca, grande mas indefinida, que lhe cobria toda a região do peito. Página 6. O conto possui um ambiente gótico, típico dos contos de Edgar Allan Poe. É possível extrair do texto algumas palavras que ajudam na construção de um ambiente de suspense e terror: demônios, monstro, medo, agonia, pavor, inferno, cadáver, aterrorizado, grito, agonia, crânio e etc. A narração acontece em uma cadeia. Mas porque posso morrer amanhã, quero aliviar hoje meu espírito. Página 3. Quase me envergonhava admitir, sim, mesmo aqui, nesta cela de malfeitor. Página 7. E grande parte da narrativa acontece em uma casa. Só eu lhe dava de comer e seguia-me por toda parte, dentro de casa. Página 4. Era um lugar grande, triste, com parede de tijolos, com um jardim e com um porão. No caso, uma típica casa da classe média estadunidense do século XIX. Tinha também os túmulos, que ele visitava com frequência. Certa noite, ao regressar a casa, completamente embriagada, de volta de um dos túmulos da cidade. Página 4. Eles eram sujos, grandes, tristes e bagunçados. É notável que o tempo é psicológico, pois individualmente o personagem narra toda a sua trama e toda a história do conto, sem ajudas ou interferência de ninguém, sendo assim, contando do início ao fim apenas por suas palavras. O conto é narrado todo em primeira pessoa, narrador-personagem. Ele narra uma série de acontecimentos de dentro da cadeia. Em várias partes do conto, dá para perceber que é todo narrado em primeira pessoa, como é, por exemplo, na página 4, quando ele fala: só eu lhe dava de comer e seguia-me por toda a parte dentro de casa. Também na página 7, quando ele fala: quase me envergonhava admitir, sim, mesmo aqui, nesta cela de malfeitor, eu me envergonho de admitir que o terror e o horror que o animal me infundia se viam acrescidos de uma das fantasias mais perfeitas que é possível conceber. O discurso é indireto, pois o personagem principal, o que narra o conto, não põe os outros personagens para falar. Ele apenas diz o que eles estão sentindo ou o que sentiram. Página 4. Hipérbole. Uma fúria dos demônios imediatamente se apossou de mim. Página 6. Comparação. Era um gato preto, um gato enorme, tão grande como Plutão, e semelhante a ele em todos os aspectos, menos num. Página 6. Comparação. Voltou-me ao espírito uma espécie de sentimento que parecia remorso, mas que o não era. Página 8. Hipérbole. Por essa altura, eu era, na verdade, um miserável maior do que toda a miséria humana. Página 8. Anáfora. Nem de dia, nem de noite. Nunca, nunca mais,
conheci a bênção do repouso. O critério predominante é a subjetividade, pois Edgar Allan Poe é narrador-personagem do conto e utiliza suas próprias opiniões, perspectivas e seus sentimentos, o que interfere explicitamente no processo descritivo da obra, como por exemplo na página 4. Quanto aos outros, não tinha escrúpulos em maltratar os coelhos, o macaco e até o cão, quando por acaso ou afeição se atravessavam no meu caminho. E na página 7, continuei a acariciá-lo, e quando me preparava para ir para casa, o animal mostrou-se disposto a acompanhar-me. Além de que, o conto é uma obra romântica, e esse movimento literário exaltava as descrições subjetivas. Intemperança, ausência de moderação, substantivo feminino encontrado na página 4. Taciturno, que expressa aborrecimento, adjetivo, encontrado na página 4. Tugúrio, casebre, substantivo masculino, também encontrado na página 4. Nécia, absurda, estúpida, adjetivo, encontrado na página 5. Aturdido, cuja mente e os sentidos estão atordoados, adjetivo, encontrado na página 6. Infamante, que agride a honra ou a reputação de algo ou alguém, adjetivo, encontrado também na página 6. Pertinácia, excesso de persistência, teimosia, substantivo feminino, encontrado na página 7. Lúgubre, macabro, sinistro, adjetivo, encontrado na página 8. Compelira, obrigara, verbo bitransitivo, encontrado na página 10. Júbilo, alegria extrema, grande contentamento, substantivo masculino, também encontrado na página 10. Temos como orações coordenadas: casei jovem e tive a felicidade de achar na minha mulher uma disposição de espírito que não era contrária à minha. Se encontra na página 3. Tínhamos pássaros, peixes dourados, um lindo cão, coelhos, um macaquinho e um gato. Uma oração coordenada também que se encontra na página 4. Entretanto, o gato curou-se lentamente. Página 5. Limito-me, porém, a narrar uma cadeia de acontecimentos e não quero deixar nenhum elo sequer incompleto. Oração coordenada também na página 5. Bom, agora indo para as orações subordinadas, é possível se destacar: mais tarde será possível que se encontre uma inteligência qualquer que reduza a minha fantasia em uma banalidade, e isso está na página 3. Evidentemente que os meus pobres animaizinhos sentiram a transformação do meu caráter. Está na página 4. E digo que este espírito de perversidade, surgiu para minha perda final, que se encontra na página 5. Com o tempo, cheguei até a usar de violência, que se encontra na página 4. Das 6 funções da linguagem, prevalecem 2 no texto: função emotiva ou expressiva. Além de ser narrado em primeira pessoa, é explícito as emoções do narrador ao decorrer da obra. Função poética. O narrador do conto preocupa-se com a forma do discurso, ou seja, o modo utilizado para transmitir a mensagem, além do uso de figuras de linguagens e combinações de palavras. O conto, por sua vez, teve 6 adaptações cinematográficas, que são elas: O Gato Preto, The Black Cat, de 1934, Maniac, Sex Maniac, de 1934 também, O Gato Preto, The Black Cat,
só que de 1941, Muralhas do Pavor / Tales of Horror, no inglês, de 1962, Gato Negro / Gato Nero, de 1981, e Dois Olhos Satânicos, Two Evil Eyes, de 1990. Agora irei falar sobre o nosso perfil no Instagram do livro O Gato Preto. Primeiramente, fizemos uma fileirinha mostrando a biografia do autor Edgar Allan Poe. Falamos sobre a biografia dele, data de nascimento, data de falecimento, entre outras coisas. Também falamos sobre as principais obras macabras do autor. Mostramos também a sinopse da obra, os dados sumários. Comentamos sobre o narrador, dividimos ele em duas partes. Falamos também sobre Plutão e as citações também. Posteriormente, postamos 3 memes em fileira sobre o nosso conto. Como já foi mencionado, postamos o nosso banner no feed do Instagram também. Indo para os stories, achamos melhor usar o quiz como uma forma de dinamizar o entendimento do livro. Também postamos nos stories o nosso fanzine. Vou falar agora um pouco sobre nosso fanzine. Para fazer nosso fanzine, cada um ficou responsável por fazer alguma coisa. Um resumiu todo o conto, outro procurou palavras-chave para que outros conseguissem procurar a imagem. Depois, juntamos tudo e fizemos o nosso fanzine. Agora vou mostrar como ele ficou. O Gato Preto, Edgar Allan Poe. No início do conto, o narrador confessa um grande amor por animais, os quais, segundo ele, são fiéis e respeitam a amizade, ao contrário de vários homens. O narrador, que casou jovem, introduz a esposa a gostar de animais. Entre os pássaros, peixes dourados, um cachorro, coelhos e um macaco, o narrador opta por um gato preto, chamado Plutão, como seu favorito. Mesmo com todo afeto pelo seu gato, o narrador começa a sofrer mudanças de personalidade constantes e violentas, devido ao efeito causado pelo álcool. Ele começa a maltratar não só os outros animais, como também sua esposa, porém poupa o gato. Depois de chegar bêbado, uma noite, o narrador briga com o seu gato por ter pensado que ele o havia evitado. Ele agarra o gato que o morde na mão. Tomado pelo ódio, o narrador puxa um canivete e corta um dos olhos do gato. E mesmo tendo ficado com uma sensação de remorso, na manhã seguinte ele volta a maltratar o gato quando é ignorado, o pendurando num galho de uma árvore. Após um tempo se passar, o narrador começa a ver a aparição de um outro gato, que por sua vez tinha um toque branco em seu peito. Assim como Plutão, o narrador se apegou muito a esse novo gato. Porém, em um dia descendo para o porão no qual havia se mudado,
o narrador tropeça num gato. Novamente tomado pela raiva, o narrador pega um machado para o atacar. Sua esposa defende o animal. Irritado com a interferência da esposa, a sua raiva muda para ela, que acaba sendo golpeada na cabeça. O narrador a esconde numa cave, numa parede de gesso, e percebe logo após que o novo gato havia sumido. Ele achou que ele havia sumido devido ao medo na hora e não se importou. No quarto dia após o assassinato, a polícia chega em seu apartamento. O narrador leva todas as instalações até que no porão ele bate com uma bengala na parede na qual o corpo de sua esposa está. E houve um grito atrás da parede de que a sua esposa estava atrás. Os policiais invadem a parede. E vem o corpo da mulher com um gato em cima, que aparentemente parecia estar desaparecido. E este é o nosso fanzine. Bom, e o banner foi escolhido pela alusão que ele traz sobre os contos mais famosos do autor Edgar Allan Poe, no caso O Gato Preto de 1843 e O Corvo de 1845, que estão na imagem, ou seja, na imagem um grande corvo está disposto nos ombros do autor e um gato preto está bem à sua frente.